Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre, a história do teatro. É muito importante para que a gente possa entender um pouquinho mais que o teatro ele nasce junto com o homem, né? Então, a partir do homem pré-histórico, nós já temos aí, notações, indícios do surgimento do teatro. Porém, é na Grécia que o teatro ele vai se reformular e nós teremos aí o teatro que nós conhecemos hoje, o teatro grego, tá bom? Então é a partir daí que a gente vai conversar um pouquinho hoje, beleza? Vamos nessa. A história do teatro teve início na Grécia Antiga, em torno do século VI a.C., tá? E nessa época eram realizados rituais em louvor ao deus mitológico Dionísio, divindade relacionada à fertilidade, vinho e diversão. Assim, o teatro surge nesse contexto e em consequências dessas festas, Então, o teatro ele começa a surgir aí nas festas dos rituais voltados ao deus Dionísio, Os gregos faziam aquelas festas para celebrar as colheitas de uvas, que eles produziam, e nessas festas eles louvavam aí ao deus Dionísio, porque o deus Dionísio é considerado o deus da fertilidade, do vinho, que é o produto que a gente faz a partir da uva, E aí eles faziam aquelas festas e procissões chamadas de tirambo, que eram, nessas procissões, eles iam cantando, tocando, E iam até o teatron, Que aí é o lugar onde realmente a gente tem aí as apresentações. Olha só, apesar de ser um consenso, que o teatro ocidental teve origem na Grécia Antiga, como a gente havia falado, é importante frisar que essa manifestação já era presente na humanidade desde os tempos remotos, mesmo que de forma rudimentar, E aí a gente vê aí que o teatro estava presente desde a pré-história, e aí, na Grécia, ele se reformulou. Tranquilo? Muito bem. Muito provavelmente, os homens das cavernas desenvolveram gestos que se assemelhavam aos animais, tentando se comunicar. Além disso, encenavam caçadas para contar aos seus pares como as situações ocorreram. Então, a dramatização dessas caçadas já representavam em si uma forma teatral. Tranquilo, meus jovens? Aí nós temos o teatro na Grécia Antiga, que foi onde começou realmente o teatro que nós entendemos hoje. As celebrações ao deus Dionísio duravam vários dias e ocorriam na época da colheita, como forma de agradecimento pelo alimento e pelo vinho, A participação dos cidadãos era intensa e havia uma espécie de procissão que levava o nome de ditirambo, tá, gente? Então essa procissão que havia era o ditirambo. Depois surgiu o coro, um conjunto de pessoas que cantavam e dançavam homenageando Dionísio. Então, as pessoas que cantavam as músicas eram os coristas, da situação. Até que aparece, a figura do Téspis, uma figura de grande importância para o surgimento do teatro ocidental, que, segundo consta, ele participava de um desses rituais quando, em dado momento, resolveu vestir uma máscara e dizer que ele era o próprio deus Dionísio, iniciando assim um diálogo com o coro, Então esse diálogo, essa forma, de se comunicar ou de se tentar comunicar e trazer a figura do próprio Dionísio para a cena ali, onde as pessoas imaginavam que aquele era o Dionísio que estava no meio das pessoas, deu início aí às transformações que o teatro estava necessitando de certa forma, Por esta razão, o Téspis aí é considerado um dos primeiros atores do teatro do Ocidente, Mais tarde, essa linguagem artística foi evoluindo, e influenciou fortemente o teatro romano e outras culturas. Do ponto de vista arquitetônico, a estrutura dos primeiros teatros era parecida, As apresentações eram feitas ao ar livre em construções de formatos semicirculares. Nessa imagem, gente, nós podemos observar o teatro,
o teatro, a arquitetura do teatro grego, tá bom? E a gente vai observar que ele se assemelha, né, com relação ao formato, né? Nós temos aí a plateia, né, a arquibancada, aqui no caso é a plateia, nós temos o coro, a orquestra, tá? Não temos aí o proscênio, né, nesse caso, mas em outros ainda nós vamos observar, mas ele se assemelha bastante com relação aos outros prédios de teatro da Grécia, tá bom? Então havia um espaço para as apresentações chamados de orquestra, né, que é ali no meio, o lugar para acomodar o público, que era a arquibancada, né, conhecido como plateia, construídas em encostas montanhosas, o que facilitava a acústica, né? Então, inicialmente, eles eram construídos aí nas encostas de pedras para melhorar, né, a acústica do espaço, tá bom? Em outro momento, eles foram começando, né, aí com relação ao teatro romano, eles foram começando a mudar, tá bom? A ter um espaço aí mais sofisticado, digamos assim. Já o palco, tá, era o local onde os atores se preparavam para a apresentação e guardavam os figurinos e objetos cenográficos, né? Aqui nesse teatro, tá, o Teatro de Epidauro, podemos observar que o palco ele está um pouco após, para lá, no caso, né, da orquestra, tá? Já bem deteriorado, não tem aí um espaço bem definido do palco, mas era realmente onde estava situado o palco desse teatro, beleza? Aqui nós já temos um exemplo do teatro romano, tá? Veja que ele é basicamente igual, claro que algumas diferenças ocorrem aí com relação ao palco, né? Ao figurino, a própria orquestra começa a ficar um pouquinho menor, né? Já não é em formato circular, mas semicircular, né? O teatro romano teve enorme influência do teatro grego, assim como outras manifestações culturais desse povo, né? A cultura etrusca também foi um fator relevante para o desenvolvimento da arte teatral romana. Então aí na Roma, o teatro começa a ter uma forma mais sofisticada, digamos assim, né? Onde nós podemos observar tanto nas construções do espaço, que eles deram um valor maior, quanto para as próprias peças, tá bom? Depois do Império Romano, né, declinou, teve início aí a Idade Média, né, que compreende ao século V ao século XV. Na época medieval, durante muitos anos, a linguagem teatral foi banida da Europa, né? Então o teatro ele foi tirado aí do seio da população europeia. Isso porque, né, era considerado pela Igreja Católica como uma atividade pecaminosa, ressurgindo aí apenas no século XII, tranquilo? Mas ainda na Idade Média, beleza? Então, o teatro, galera, ele foi tirado aí pela Igreja, né, da sociedade ali medieval. Por quê? Porque a Igreja era quem comandava a produção artística nesse período. E para ela, essa atividade era uma atividade demoníaca, leviana, né, pecaminosa. Então, ela não era algo que deveria ser trazida ou manifestada ali na sociedade. Mas essa mesma igreja vai mudar o seu modo de pensar no futuro, tá bom? Bom, né, então, antes de chegarmos aqui, gente, nessa atividade, nós vamos fazer o seguinte. A gente observou vários aspectos aí, né, do nosso teatro medieval, tá? E o teatro romano e grego, tranquilo? As formas desse teatro, eles eram diferentes, né? O teatro ele começa aí com duas formas teatrais mais evidentes, que é a tragédia e a comédia, né? Desses dois tipos vão surgir outros teatros, né? Onde aí nós temos os autos, né? Nós temos as sátiras. O que são as sátiras, né? São os teatros criados aí para representar aquelas figuras mitológicas, né?
Zeus ali no meio do povo, né? O próprio Dionísio aí com o Tespes, né, sendo trazido para o meio do povo, né? E também os teatros dos próprios filhos, né, os semideuses aí da época, do teatro grego, onde eles representavam aí as aventuras, né, representavam aí as histórias dos filhos desses deuses dentro da nossa realidade. Né? O que se imagina e o que se pensa aí, né, às vezes? Que deuses não podem ser representados como homens, né? E o teatro grego, ele tenta quebrar esse pensamento, trazendo aí, né, uma nova referência, onde ele coloca aí, né, os homens representando os próprios deuses, né, para que possamos ter essa quebra de pensamento. Não é porque ele é homem que ele não pode representar um Deus, né? Até porque ele não é um Deus específico, ele está apenas representando e trazendo ali à tona aquele Deus, não é verdade? Então nós temos essas várias diferenças também aí nesses teatros, tranquilo? Bom, então aqui vamos fazer uma pequena atividade para a gente né, tentar entender um pouquinho mais sobre esse teatro e ver se vocês entenderam. Olha só. Qual deus grego, né, considerado o deus do vinho, da fertilidade e também do teatro? Qual deus era esse? Era Zeus, né, o deus do trovão? Era Atenas? Era Dionísio? Ou era Ártemis? Né? Qual que a gente falou aqui na aula que, né, é considerado o deus aí do vinho, da fertilidade, onde as pessoas faziam as festas, né, para agradecê-lo pelas colheitas, né? E tinha toda essa festa aí onde surgiu o teatro. Qual deus era esse? Era Zeus, Atenas, Dionísio ou Ártemis? Bom, então parabéns para você que, né, colocou aí a letra C, C de certa. Era o deus Dionísio, né? Ele era o deus considerado deus do vinho, da fertilidade e também do teatro. Tá? Esse deus ele também é conhecido como um apelido, né, digamos assim, que é o Baco, né? É o deus Dionísio. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. E não esqueçam de acessar a nossa plataforma Edu, que olha só aparecendo aqui, tá? E até a próxima aula.